Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Michael. Que história é essa de que está sendo especulado aqui no Cruzeiro, que é muito mais uma brincadeira do que provavelmente uma possibilidade do jogador jogar aqui no Cruzeiro, né? De acordo com o portal aí no Twitter, o jogador iria jogar no Cruzeiro no ano que vem. Mas quero comentar aqui com vocês porque eu considero isso basicamente inviável. Além disso, quero falar também sobre outros dois reforços que têm grandes chances, tá? Esse sim de chegar na Toca da Raposa, dando aqui alguma atualizada sobre esse projeto do Cruzeiro de contratações para a próxima temporada. E para terminar aqui com vocês também, quero falar sobre o Ronaldo, que deve comprar, né, no caso, mais uma equipe no futebol. Ele comentou um pouco sobre o investimento também que fez no Cruzeiro em um podcast nessa última terça-feira. Quero trazer aqui os detalhes para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca de 37 mil inscritos, né? Até o final desse ano aqui de 2022. Falta um pouco mais do que 350 inscritos. Quem puder se inscrever, né, vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência, tem um recado para vocês da 1xBet, Caixa de Apostas Esportivas, patrocinadora aqui do canal, que está com ótimas cotações para os duelos de sexta-feira agora na Copa do Mundo, né? Uma vitória aí da seleção brasileira contra a Croácia, pagando 1,40 a cada real apostado. Excelente cotação lá na 1xBet, um empate também 5,10 e uma vitória da Croácia 9,1. Tem também opções de você apostar em várias opções, né? Por exemplo, quem que vai marcar o gol, se o jogo vai terminar o primeiro tempo, em qual resultado e tudo mais, se o Brasil se classifica nos pênaltis, se vai ser a Croácia, tem várias opções. E lembrando, você utilizando o meu cupom na hora de fazer o seu depósito, é só colocar lá na hora, né? CruzeiroBet, no código promocional, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, você quer depositar R$100, você deposita R$100 e na hora de fazer o depósito ou na hora de apostar, coloca lá o código promocional CruzeiroBet, que você vai ter esse saldo dobrado, beleza? Enfim, tem outros jogos aí também, igual Países Baixos, Holanda, né, e Argentina, também na sexta-feira, mas ao invés do jogo do Brasil, que é meio-dia, esse às 4 horas, vitória da Holanda 3,74 a cada real apostado. Mostrei apostando também R$100 nesse duelo contra a Argentina, vitória da Argentina 2,24, o empate 3,28. Então o link da 1xBet tá aqui embaixo na descrição. Bom, quero começar falando aqui sobre o Ronaldo, que deu algumas atualizações sobre a sua SAF, né, melhor dizendo assim, além da do Cruzeiro, também do Valladolid, e que tem interesse de adicionar mais um clube, né, no grupo. Não descartou essa possibilidade de investir, né, em mais uma equipe. No caso, ele comentou isso no Podpah, no podcast aqui no YouTube, nessa última terça-feira, se não me engano, pela manhã. Ele deu a entrevista e comentou um pouco mais sobre essa possibilidade de comprar um novo clube e também falou sobre o Cruzeiro, né, o investimento que vai ter que fazer e tudo mais para os próximos anos. Quando foi perguntado sobre essa possibilidade de adquirir mais um time, né, no futebol mundial para integrar esse grupo aí de holding junto ao Cruzeiro, ele falou o seguinte: a gente vai continuar investindo e eu quero fazer um grupo grande, potente. Afirmou aí o Ronaldo, que já tem o Cruzeiro e também o Valladolid. O Valladolid que ele pagou inicialmente R$141 milhões por 51% das ações e depois comprou ainda mais 31% das ações do clube, que não colocou aí a Rádio Itatiaia o valor, né? Mas se não me engano o Valladolid também foi um valor próximo ali dos 350 milhões de reais para adquirir, né, o percentual aí do clube lá da Espanha. E do Cruzeiro teve esse compromisso de investir também 400 milhões de reais em 5 anos, né? Vai ter que ser os aportes fora a dívida do Cruzeiro, que é na casa hoje dos 1 bilhão de reais. Claro que deve ter uma redução bem interessante em cima desse valor, mas mesmo assim não deixa de ser um número que assusta, né? Quando você vai comprar ali um clube, o Ronaldo mesmo viu o Cruzeiro com 400 milhões para fazer investimentos e 1 bilhão de dívidas, saindo a 1 bilhão e 400, sem dúvidas assusta qualquer um. E ele falou um pouco mais sobre os riscos da compra, que ele comentou o seguinte: não teve um que falou vai, né? Todo mundo falava cai fora. No caso foi assim que o Ronaldo explicou esse seu início de trajetória aqui no Cruzeiro. Ele falou o seguinte: o Cruzeiro estava indo em um caminho sem volta e iria desaparecer, ia acontecer com certeza. Não tinha ninguém interessado em pegar uma dívida de 1 bilhão. Logicamente não sou burro de entrar em uma parada sabendo que eu vou perder, né? Eu só via potencial no Cruzeiro e o Cruzeiro é uma marca gigante, com uma história linda, e eu comecei no Cruzeiro. Como eu tive essa oportunidade, eu juntei o meu pessoal todo, fiz várias reuniões de risco para entender qual era o risco que eu estava correndo. Graças a Deus, fui iluminado para tomar essa decisão de comprar o Cruzeiro. Disse aí então, no caso ao Podpah, no Ronaldo, que na minha opinião, tá? No caso, obviamente, o Ronaldo comprou o Cruzeiro para ter lucro, isso aí não é um problema nenhum. Eu tenho certeza que o Cruzeiro vai valorizar demais e já valorizou, tá? Eu vejo que o Cruzeiro aí quitando boa parte dessas suas dívidas. Por exemplo, o Bahia foi negociado por 1 bilhão de reais.
É claro, né, teve todo um aporte ali do Grupo City e tudo mais, mas eu não vejo o Cruzeiro hoje, já subindo de volta para a Série A, valendo menos do que 1 bilhão, 1 bilhão e meio de reais, tá? Muito, muito difícil mesmo. Eu vejo que o Ronaldo acertou demais. Sem dúvidas, vai ser um dos melhores investimentos da sua carreira. Eu vejo que daqui uns 3, 4 anos, quando o futebol brasileiro estiver um pouco mais maduro nessa questão de clubes, empresas, de SAFs, como foi, por exemplo, o boom da MLS, né? Se você vê quem comprou os times em 2012, 2013 e vendeu em 2017, 2019, que era o auge, né? Até hoje ainda está muito em alta, mas assim, até 2022, 2021 ali estava realmente os times, vários sendo negociados. O próprio Flávio Augusto, né, brasileiro, comprou ali um percentual do Orlando City, se eu não me engano, passou 2, 3 anos, o que ele tinha pagado no clube foi o que ele vendeu, 10% das ações. Então, assim, você vê a valorização absurda que teve, eu tenho certeza, com o Cruzeiro vai acontecer isso. Não ficaria surpreso se daqui a alguns anos o Ronaldo vender um percentual mínimo, aí, ó, sei lá, 5, 10%, uns 400 milhões de reais, e basicamente recuperar todo o investimento, né, que ele já havia feito, fora ainda quanto que vale o Cruzeiro, voltando a disputar Libertadores, títulos, Copa do Brasil, posições interessantes na tabela do Brasileirão, com uma torcida gigantesca, né? Na minha visão, o Cruzeiro tem um potencial gigantesco de ser uma das SAFs, né, mais valorizadas do Brasil. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Michael, né? Agora, vocês devem estar me perguntando, tá, o Gustavo ficou doido de vez. É que assim, o portal aí, Previsões do Futebol, no caso, que tem mais do que 300 mil seguidores nas redes sociais, que dá vários palpites, né, como se fosse um povo que sabe prever as coisas e tudo mais do futebol. Ele falou o seguinte: o jogador Michael vai jogar no Cruzeiro em 2023. Esse post aí que foi postado ontem, dia 6, na parte da tarde, tem mais de 1000 curtidas, e eu acho que umas 5 pessoas me mandaram lá no Instagram, até esqueci de pegar o nome aqui de quem mandou, e até nos comentários da publicação eu achei bem sensato a torcida do Cruzeiro, né? Todo mundo falando, nossa, a quantidade de Michael que existe no mundo, né? Ou, por exemplo, mandou um Michael lá, um jogador ali que, se não me engano, joga no Campeonato Carioca, alguma coisa assim. Tipo assim, não vai ser o Michael do Flamengo, vai ser algum outro, né? Só pode. E eu acho bem provável mesmo, tá? Porque se você for imaginar o Michael voltando pro Brasil, eu vejo que só existem duas possibilidades. O Flamengo e o Corinthians, que foram os dois que já teve conversas. Até o Grêmio, né, já demonstrou interesse, mas não estava disposto a desembolsar 30, 35 milhões de reais, que seria um valor mínimo, né, para ele deixar a equipe lá do Al Hilal, né, se não me engano? Isso aí mesmo. O time mais rico lá da Arábia Saudita, que no caso ele está lá há quase um ano, né? Primeira temporada, 20 jogos, 3 gols e 4 assistências, inclusive jogou o Mundial, né, pela equipe do Al Hilal. Nesse ano, 2022 e 2023, 7 partidas, 2 gols e 1 assistência. Ele mesmo que, no caso, surgiu no Goiás, né? Ele gosta bastante de Goiânia, que é onde eu moro aqui, estou aqui agora. Ele mesmo nossa, sempre quando ele vem pro Brasil, ele fica em Goiânia. Parece que, igual ele fala, né? Parece que se sente muito mais em casa. Então é óbvio que ele tem um interesse gigantesco de voltar pro Brasil, mas eu não acho que isso vai acontecer. Até porque, de acordo com o Nicola, acabei esquecendo os valores agora, mas se eu não me engano é próximo de 1 milhão a 1 milhão e 300 mil reais que ele ganha lá no Al Hilal. Aí você deve estar perguntando, né? Tá, mas vários times no Brasil pagam esse valor para os jogadores. A questão esse valor é livre de impostos, né? Então, se um time no Brasil quisesse pagar isso livre para ele teria que ganhar, como se fosse aqui no Brasil, um valor igual ao Dudu, né? 2 milhões de reais, algo próximo a isso, para ter um valor justo, né? Com que ele ganha lá nos Emirados. E fora que foi comprado por 35, 40 milhões. Onde que o Cruzeiro vai fazer um investimento desse tamanho, sabe? Acho que o Cruzeiro, para começar a pensar em contratações desse nível, vai demorar no mínimo, nossa, sendo muito pé no chão mesmo, sendo muito otimista, né, para falar a verdade, no mínimo 3, 4 temporadas, já aí sim, disputando Libertadores e comprando jogadores jovens para ter potencial de revenda. O Michael, ele é jovem, mas para vender ele com um caminhão de dinheiro depois, acho difícil. Tem 26 anos de idade, só se realmente virar uma estrela aí novamente, como vinha sendo no Flamengo, né, na reta final da última temporada de 2021. 62 partidas, 19 gols e 10 assistências. O Michael tem uma história muito bacana mesmo, né? Surgiu aí no Goiânia, no Monte Cristo, no Goianésia, surgiu no Goiás de 2017 a 2019. Vocês sabem que eu tenho um irmão, né? Meu irmão gêmeo, o Guilherme, torce pro Goiás, então já assisti algumas partidas do Michael lá no Goiás em 2018, 2019 ali também, onde ele fez pelo Goiás 124 partidas com 28 gols e outras 17 assistências. Foi vendido para o Flamengo por esse valor, né? Os 32, próximo ali dos 26, se não me engano, 26 milhões de reais, e foi negociado lá com o Al Hilal, por um valor próximo ali que pode chegar com metas, né, passar tranquilamente
dos 40 milhões. Então, para pensar numa saída dele lá, basicamente inviável, mas quero saber a sua opinião. Você lembra que ele já foi especulado no Cruzeiro? Ainda mais naquela época ali que ele chegou no Flamengo, né? No primeiro ano foi muito mal, 43 partidas, mas apenas 4 gols e 4 assistências. Porém, desde a época ele já tinha um salário muito alto, próximo dos 500 a 600 mil por mês, que inviabilizou, né, qualquer tipo de acordo. E só corrigindo, o Michael foi vendido do Flamengo para o Al Hilal por 46 milhões e do Goiás para o Flamengo por um valor próximo ali dos 30 milhões de reais, tá? Acabei confundindo com os valores. E para falar aqui com vocês agora, quero comentar sobre 2 jogadores que têm realmente chances de chegar aqui no Cruzeiro. O primeiro deles, o Matheus Vital, que o Nicola trouxe algumas atualizações, né, nessa última terça-feira também, que o Corinthians deve manter um percentual do jogador. Ainda não está confirmado os percentuais certos, mas pode girar algo próximo dos 40% que o Corinthians deve manter, possivelmente 40% para o Corinthians, 30% para o Cruzeiro, 40% para o Corinthians, 40% para o Cruzeiro e uns 20% para o atleta. Acho que é algo próximo a isso, até porque o Cruzeiro não pegaria o jogador para ter 20% do percentual, né? Porque apesar de não ser um cara com 19 e 20 anos, ali com um potencial gigantesco, o Matheus Vital tem apenas 24, né? Então eu vejo que tem sim um potencial de revenda, ainda mais se ele encaixar nesse time do Pesolano, como eu vejo um potencial gigantesco do Matheus Vital. Ele tem 20 partidas no ano, depois que voltou de empréstimo lá da Grécia, ele chegou a ter uma sequência como titular com o técnico Vitor Pereira lá no Corinthians, foram 20 partidas e 2 assistências, acabou que começou bem ali no mês de agosto, setembro, e perdeu muito espaço na equipe do Corinthians. No empréstimo lá no Panathinaikos da Grécia foram 40 partidas, 3 gols e 1 assistência. Matheus Vital, que surgiu aí no Vasco, ficou de 2016 a 2017, 35 partidas pela equipe carioca, 2 gols e 2 assistências, foi pro Corinthians, né? E pelo Corinthians teve o melhor ano dele naquela final contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, foi o melhor ano do meio-campista pelo Corinthians. 58 partidas, mas apenas 2 gols e 4 assistências. Essa é uma coisa aí do Matheus Vital, né? Não sei se pode ser considerado um problema, porque o futebol hoje em dia vai muito mais além do que gols e assistências, mas mesmo assim não deixa de ser fundamental, né? Porque nunca o Matheus Vital, por exemplo, o melhor ano dele de números foi em 2021, por incrível que pareça. Ele jogou menos, 31 partidas, mas marcou 5 gols e 3 assistências, ou seja, 5 gols foi o máximo que o Matheus Vital fez em uma temporada. Então não vai esperar que o jogador vai chegar aqui no Cruzeiro, numa Série A, e fazer 8 gols na Série A, mais 6 no estadual, ter 14, 15 gols no ano. Acho bem difícil, mas vejo um potencial muito bom dele ser esse armador, né, de dar muitos passes, ter liberdade pelo meio de campo do Cruzeiro, sem ter uma responsabilidade de marcação muito grande. Enfim, acho que pode dar muito certo aí o Matheus Vital. E o outro que não tivemos atualizações, mas tem conversa sim, inclusive tendo alguns avanços, é o Bruno Pacheco, lateral esquerdo de 30 anos, que de acordo com o Nicola, ganha algo na casa dos 150 mil por mês lá no Ceará e não vai continuar para o próximo ano, né? Jogador que já jogou aí pelo Atlético Goianiense na Série A de 2017, Chapecoense na Série A de 2018 e 2019 e pelo Ceará 3 temporadas consecutivas na primeira divisão, somou mais do que 142 partidas, com 1 gol e 10 assistências. Lateral que eu acho interessante também. Na minha visão, o Bruno Pacheco parece o Dudu, lateral direito do Atlético Goianiense. Se chegasse, por exemplo, seria um jogador que não é muito conhecido, não seria uma badalação muito grande assim por chegar o atleta no clube, mas vejo um potencial muito bom para ele realmente dar muito certo nesse esquema do Pesolano. Até porque, apesar de não ser muito conhecido, né? Nossa, todo mundo sabe quem é o Bruno Pacheco, não. Mas tem muita experiência na Série A, né? Já está aí para o seu sexto ano consecutivo na Série A. Se ele vier para o Cruzeiro, seria a 7ª temporada consecutiva jogando primeira divisão, sempre com números bacanas, né? Por times que brigam mais pela parte de baixo da tabela. Então vejo que é um lateral aí bem interessante para o Cruzeiro, caso confirme essa contratação. E você, o que acha? Quero que deixe aqui embaixo nos comentários sobre esses nomes, né, especulados aqui no Cruzeiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca de 37 mil inscritos. Vou deixar aqui também, no caso, o link da 1xBet para você começar a apostar. Só utilizar nosso cupom aqui, CRUZEIROBET, para você ter 100% de bônus, né, no valor do seu primeiro depósito nesse jogo do Brasil contra a Croácia e também Holanda e Argentina na sexta-feira.